Aleluia. Graça, paz, bondade e vitória em nome de Jesus. Graça, paz, bondade e vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. É um prazer estar aqui. Eu quero trazer nessa noite uma palavra de vida, de vitória, uma palavra de graça, de encorajamento. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, vai falar contigo. Você que está aqui, fique atento, mente alerta, coração aberto, alma conectada com os céus, porque Deus tem uma palavra para cada um de nós. O tema que me foi passado para hoje é Conhecendo o Mestre. E antes de pregar, eu quero agradecer ao pastor Davi, esse príncipe, pela oportunidade de poder estar aqui, pastor Davi, para fluir pela confiabilidade do púlpito. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, seu ministério, para iluminar essa cidade no poder do nome de Jesus. É um prazer estar aqui, irmãos. A igreja presbiteriana, para mim, é uma igreja abençoadora. Eu caminho numa vertente batista, mas nós somos do mesmo reino. Eu não teria dificuldade nenhuma de congregar numa igreja presbiteriana, porque é uma igreja séria e comprometida com o evangelho. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Mateus é fácil de achar, o primeiro livro do Novo Testamento. Quem encontrou, diga: Deus é bom. Então pega a sua Bíblia, se tiver no papel assim como a minha, na textura de papel, ou no celular, não importa, põe assim em cima da cabeça, por gentileza. Você está dizendo comigo com isso que Deus está acima de tudo e de todos, e que nós precisamos do conhecimento que vem de Deus. Deus, muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pelo pastor Davi, muito obrigado pela sua família, muito obrigado pelos presbíteros, diáconos, a liderança aqui dessa igreja, obrigado pelos professores, obrigado pela professora que está aqui conosco e pelos professores que fluem na escola da Bíblia. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel, obrigado porque tu és poderoso. Fala conosco. Eu reconheço que sou barro, pó, cinza, e eu preciso da tua misericórdia. Por isso, unge os meus lábios, fala conosco. Eu já te dou a honra, a glória e o louvor no nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Senhoras e senhores, igreja abençoada, amigo, amiga que está nos visitando, esse texto para mim é um dos textos mais belo, mais lindo, mais extraordinário, mais encantador que eu encontro nas Sagradas Escrituras. E aqui nesse texto eu quero pregar dentro do tema proposto com a seguinte afirmação: conhecendo o Mestre Eterno. Esse é o meu tema, conhecendo o Mestre Eterno. Jesus é bom, Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro, e Ele veio para nos dar o conhecimento que liberta. O conhecimento é como um rio caudaloso que gera vida. O conhecimento é como luz que ilumina os nossos passos. O conhecimento é como bálsamo que tem o poder de curar. O conhecimento abre portas. O conhecimento traz o equilíbrio. O conhecimento
traz o contorno necessário, o conhecimento traz o adestramento que o homem precisa, o conhecimento traz a possibilidade do desenvolvimento para um conhecimento cada vez fluente, porque Deus quer que nós conheçamos principalmente o seu Filho Jesus. E Jesus, nesse texto, ele diz a Bíblia, caminhando na sua jornada ministerial, ele para com seus discípulos e ele pergunta algo para gerar nos discípulos o conhecimento do qual todos nós precisamos. E ele pergunta: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos respondem, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus, ele vai mais fundo na alma dos discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos então disseram, Pedro então disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se volta para Pedro e diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. E Jesus nos mostra aqui qual é a linha de ensino e de conhecimento que ele tem para nós, para a sociedade e para todos quantos precisam da graça da salvação. Então, eu afirmo duas verdades. Primeiro, Jesus, o Mestre eterno, ensina com a pedagogia, fazendo conexão com seus dias, com um olhar na sociologia, com a sua mentoria. Vou repetir melhor. Jesus, o Mestre eterno, ensinava com a pedagogia, fazendo conexão com seus dias, e com isso levava os discípulos a olhar a sociologia com a sua mentoria. Então Jesus, o texto diz que Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? O que é que a população está dizendo que eu sou? Ele mexe com o campo sociológico. E aí os discípulos respondem: ora, um diz que é João Batista, Jeremias ou algum dos profetas. Então o pessoal ligou a figura de Jesus com pessoas de outrora, da história de Israel, e ligou com pessoas saudáveis. Jesus faz essa conexão e leva os discípulos a olhar a realidade sociológica com a mentoria do próprio Cristo. E aí ele pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Então a gente entende aqui que Jesus, ele tem para a gente informação. Jesus, ele lida também com a informação. Nós temos na sociedade 7 esferas: política, que é governo, família, educação, segurança, saúde, mídia, artes. No campo e na esfera da educação, temos que lidar com informação. Por exemplo, a professora extraordinária, eu sou encantado com a docência, com o mestre. Minha vocação é pastoral. Eu acho que se eu não fosse pastor, eu seria um professor, porque eu me encanto com o professor. E é interessante que o professor, na esfera educacional, na esfera da informação, o pastor Davi, lida com todas as outras esferas. Porque, por exemplo, saúde, médico, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, passa pelo mestre, passa pelo professor. Família, pai, mãe, filho. Qual é o pai e a mãe que não quer que o filho vá para a escola para se desenvolver intelectualmente? Há outras esferas, segurança. Hoje, para ser um militar, precisa de informação e de educação. Então, o mestre é muito importante. E como nosso pastor aqui, professora, nós honramos a sua vida. Nós honramos a sua missão. Como disse Lutero, toda vocação é santa. E nós lhe abençoamos no poder do nome de Jesus.
Então nós temos essa perspectiva de que a informação para Jesus tem a sua importância. Jesus, ele não rebate, Jesus, ele não acachapa, Jesus, ele não rebate de forma desconsiderando o que foi dito, mas ele traz para o eixo da verdade, porque ele quer nos ensinar algo mais, e ele nos ensina a sempre aprender. E aí ele pergunta, e vocês, o que é que vocês dizem? Não é mais agora a voz da população, não é mais a voz da popularidade, não é mais o que o povo diz, eu quero saber de vocês que andam comigo. É como se o pastor Davi, que pastoreia aqui a igreja, que vocês conhecem, como ele trata a vida, a igreja, a família, como ele trata o ministério, a seriedade, o caráter, a conduta, a vida, a beleza, o andar de simplicidade e de profundidade ao mesmo tempo. Se ele perguntar, o que é que vocês dizem a respeito do pastor da sua igreja? Você sabe dizer. Eu, pelo que conheço, o tempo que conheço, sei e posso dar bom testemunho, que é um homem de fé, um homem das Escrituras, que ama a família e que ama a igreja. Amém? Então, é como se Jesus agora chegasse para quem conhece ele na intimidade e pergunta, e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Pedro era sempre atirado, Pedro era sempre para frente, Pedro então toma a palavra e nesse momento o Espírito de Deus toma ele. Deus ilumina, Deus revela a ele. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui a gente aprende que Jesus, ele vai além da informação, ele quer nos dar revelação. E dentro da revelação eu afirmo a seguinte verdade, Jesus, o Mestre eterno, ensinava com a teologia, fazendo conexão com a eclesiologia, unindo a eternidade à história do nosso dia a dia. Vou repetir. Jesus, o Mestre eterno, ensinava com a teologia, fazendo conexão com a eclesiologia, igreja, unindo a eternidade com a história do nosso dia a dia. Jesus não apenas conectava o passado com o presente pela informação, mas ele conectava a eternidade com o tempo, o espaço, a história, o dia a dia, com a revelação. E ele conectou a revelação à eclésia, à igreja. E quando Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, a palavra aí é Petros, e sobre esta pedra, a palavra é Petras, rocha grande, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus fala da igreja, e fala de Pedro, e fala dos discípulos. Pedro é Petros, pedra pequena. A revelação Cristo é Petras, rocha grande. Então nós temos Cristo, rocha grande, nós temos Pedro, rocha pequena, fagulha de rocha, que na rocha eterna, na rocha gigantesca, Cristo, ele é a igreja, o fundamento da igreja. E nele nós estamos edificados em Cristo. Dentro dessa compreensão, que Deus trabalha com informação, porque Deus quer que a gente estude, Deus quer que a gente aprenda, Deus quer que a gente pesquise, Deus quer que a gente leia, Deus quer que a gente flua da melhor maneira possível. Não sei se você sabe, mas quando os presbiterianos chegaram no Brasil, com Simonton, chegou a primeira iniciativa de imprensa da mídia. A primeira iniciativa, criar um jornal, foi feito pelos presbiterianos. Então nós, como disse John Stott, temos uma fé que pensa e uma razão que crê. Então nós não somos contra a ciência. Nós não somos contra o ensino, a informação. Nós cremos que é possível unir fé e razão. Aonde a razão chega e diz, paro aqui, a fé continua. Porque nós lidamos também com a revelação. E para entender isso, eu quero agora trilhar com você dentro do Conhecendo o Mestre. Primeiro, conhecer o Mestre eterno pela revelação
gera em nós transformação na certeza da iluminação que Ele é divino, que se fez humano. Conhecer o Mestre eterno pela revelação gera em nós transformação na certeza da iluminação que Jesus é divino, que se fez humano para nos salvar. Quando eu olho para Jesus, eu penso nesse texto, ele olhando para todo o colegiado apostólico, Pedro, Tiago, João, Filipe, Tomé, todo mundo. E ele pergunta, o que é que vocês dizem a meu respeito? Pedro olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro dá essa palavra, Jesus diz, Pedro, você fluiu agora não com informação, você fluiu com revelação. Essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para um judeu e para nós, para a igreja, seja igreja católica, seja igreja protestante, seja igreja reformada, essa expressão, tu és o Cristo, tem um peso eternal. Porque o Cristo, segundo as Escrituras, ele tinha 3 ofícios, sacerdote, profeta e rei. E somente Jesus cumpriu esses 3 ofícios. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o profeta de todos os profetas e Jesus é o rei dos reis. Essa afirmação nos dá a certeza de que Jesus é divino. E Jesus, o divino, se fez humano. E quando ele se fez humano, ele não deixou de ser divino, porque ele foi 100% humano e 100% divino. Filipenses 2, versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e achado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou, como a gente leu, sobremaneira ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus, a Bíblia diz, e ele sendo Deus, ele é Deus. Jesus é divino, mas para vir à terra, ele vem pela porta. Ele nasce da Virgem Maria. Aí Gálatas vai dizer no capítulo 4, versículo 4, vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio nascido de mulher, ele veio das entranhas de uma mulher. O Espírito Santo envolveu o ventre, o útero da Virgem Maria, e ele nasce pelo meio sobrenatural, e ele nasce na plenitude dos tempos, para resgatar todos os que estavam debaixo da lei, ou seja, ele veio para salvar todos os pecadores, que pela régua da lei era considerado como pecador. Quando eu olho a lei nas Escrituras, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu preciso de Deus, eu sei que eu preciso da graça, eu sei que eu preciso da misericórdia, eu e toda a raça humana, porque você é pecador tanto quanto eu sou. E por isso, nós precisamos da graça do Mestre, nós precisamos do conhecimento do Mestre, nós precisamos da bondade do Mestre. E ele, então, vem na plenitude dos tempos. Essa expressão plenitude dos tempos tem a ver com o encontro de 2 tempos. O tempo de Deus e o tempo dos homens. O tempo de Deus, kairos, tempo perfeito, tempo de qualidade. O tempo dos homens, cronológico, tempo de quantidade. Por isso a gente olha para o ponteiro do relógio, olha para o relógio, tem segundo, tem minuto, tem dia, tem semana, tem mês, tem anos, século. Por quê? Nós temos uma cronologia. Quando Jesus veio do céu à terra, se encontrou qualidade com quantidade, se encontrou kairos com cronos. E ele nasceu no tempo onde 3 pilares estavam devidamente posicionados: política em Roma, filosofia na Grécia e religião em Israel. Ele nasce nesse tripé, onde tinha política, filosofia e religião. Jesus vem do alto do céu, sabe por quê? A filosofia não tem o poder de nos salvar. A política não tem poder de nos salvar. A religião não tem poder de nos salvar. Mas o Evangelho de Cristo e o Cristo do Evangelho pode nos salvar.
Jesus é o meu Salvador. Jesus é o teu Salvador. Jesus é a minha garantia de vida eterna. Jesus é a garantia da sua vida eterna, porque nele nós temos o Mestre eterno que devemos conhecer. Por isso, nós temos o poder da revelação e o poder da iluminação em Jesus. Jesus é o absurdo de Deus. Para você conhecer uma outra pessoa, você andando, caminhando, você conhece, estudando, pesquisando, mas Deus é impossível conhecer pesquisando. Deus a gente conhece porque Ele se deu a conhecer. E esse se dar a conhecer foi Deus se revelando. Ou seja, Ele abriu as cortinas e Ele se deu, Ele se mostrou para que a gente pudesse, em Jesus, conhecê-lo. Nós podemos conhecer Deus na criação, que em certo sentido a criação, todo o planeta, sol, lua, os astros, as estrelas, as relvas, os peixes, toda a criação, o ser humano, a história, está carregada de revelação, mas ainda não tem a revelação completa. Agora, quando chega em Jesus, a Bíblia diz o seguinte: Ele é a expressão perfeita, exata da divindade, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Em Jesus, nós não temos apenas a revelação de Deus, nós temos a revelação do Deus que se revelou em plenitude, em perfeição, em beleza, em santidade, em amor, em graça, em misericórdia, em ternura. E Ele se identificou conosco de tal maneira que Ele veio, vestiu pele humana como a gente, Ele se identificou com a gente, Ele se fez humano em toda a expressão humana, sem perder toda a expressão divina. Por isso, nós temos a revelação. E para essa revelação continuar na história e chegar até nós como chegou, Deus inspirou pelo Espírito Santo homens santos a escrever as Escrituras. Esse livro, o professor lida com livro, o professor lida com letra, o professor lida com ensino. A igreja tem os docentes, tem os pastores, tem os profetas, tem os evangelistas, que também lida com a letra, lida com o livro, lida com o ensino. Nós temos agora aqui uma compreensão. Qual? Esse livro não é só para informação. Esse livro é para transformação das nossas vidas. E é poderoso para transformar. Por quê? Porque esse livro é a revelação do que Deus deixou como luz para, na iluminação dessa revelação, a gente ter a transformação que a gente precisa. Então, nós temos 3 dimensões com o registro da Bíblia. Nós temos a dimensão da revelação, da inspiração e da iluminação. A revelação é o que Deus se deu a conhecer, de forma plena em Jesus e de forma perfeita nas Escrituras. Revelação. Quem foi que inspirou, capacitou os homens a escrever a Bíblia? O Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro divino e, ao mesmo tempo, um livro humano, porque foi seres humanos que escreveu. E Deus não tirou a personalidade deles. Deus não tirou a característica deles. É tanto que Deus capacitou, Deus inspirou com o Espírito Santo, e nós temos cerca de 40 escritores que escreveu esse compêndio, essa biblioteca, biblion, daí a palavra biblioteca, que são 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, e nós temos nessa biblioteca a revelação e a inspiração que capacitou os homens a registrar o que nós temos aqui. Quando você lê esse livro, você recebe iluminação, luz na cachola, no cérebro, na capacidade de pensar, para você entender a revelação e aquilo que nós temos como livro que recebeu inspiração. O que é que você está querendo dizer com isso, George? Eu estou querendo dizer que a Bíblia é o único livro que nós lemos com o autor dele do nosso lado. Porque toda vez que você lê a Bíblia, o Espírito Santo está pronto para te iluminar dentro de você, se você é crente, e ao seu lado para te abençoar. Por isso, a gente precisa de um avivamento bíblico.
para nós voltarmos àquele tempo de quando um pastor, seja quem for, estiver pregando, a gente possa, como os bereanos, conferir se de fato é assim. Porque nós estamos vivendo últimos dias de apostasia, de engano, dias de frieza, de superficialidade, mas também nós estamos vivendo dias onde Deus está levantando uma igreja que quer Jesus, que ama a palavra, que quer conhecer o Mestre, que quer viver sério o Evangelho. Nós estamos vivendo os dias onde Deus está levantando os seus profetas, os seus mestres, os seus pastores, para fluir na palavra, gerar maturidade na igreja, para nós termos uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de poder, transformada pelo poder de Deus. Por isso, busque revelação, ou seja, busque a palavra, busque as escrituras, busque iluminação, peça ao Espírito Santo para te iluminar. A reforma não trouxe o sacerdócio de todo crente. O que é o sacerdócio de todo crente? Você, para chegar a Deus, não precisa de mim, não precisa dos pastores. Para chegar a Deus, você tem acesso direto a Deus. Sim ou não? Sim. Os pastores são habilitados para habilitar. Os pastores são presentes de Deus à igreja para habilitar e capacitar a igreja, como diz Efésios 4, 11 e 12. A uns ele deu como apostoléu, missionário. A outros ele deu como profeta. A outro ele deu como evangelista. A outro como pastor. A outro como mestre, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus habilita o pastor para o pastor habilitar a igreja. Deus não deu a igreja ao pastor, Deus deu o pastor à igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. A melhor ilustração que eu encontro é os 5 dedos. Apóstolo é esse dedo aqui. É um missionário que vai à frente, levando a impressão digital do evangelho, anunciando o evangelho onde ainda não foi anunciado. Profeta é esse dedo aqui, aquele que aponta o caminho. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, para o povo de Deus não se corromper, Deus levanta os profetas para dizer: o caminho é Jesus. Os evangelistas é esse dedo aqui, o maior de todos, porque o maior ministério da igreja é ganhar almas, é ganhar pessoas. O pastor é esse dedo aqui, que é o dedo da aliança. O pastor é casado com a igreja. Você pode ver que pastor é assim, comprometido com a igreja. Ele tem tanto prazer de estar aqui, porque Deus, no Espírito, casou ele com a igreja. E nesse casamento do pastor com a igreja, ele zela da igreja como quem zela da noiva do cordeiro. E aí tem o mestre, que é esse dedo aqui. Geralmente, o mestre vai em assuntos que precisam de explicação. Aí vai lá nas cuencas, para tirar o ensino e mostrar a verdade, que tem fundamento nos 5 ministérios. Você pega, por exemplo, Augusto Nicodemos, você pega, por exemplo, Lécio Dornas, Luiz Saião, e você vê que eles são mestres. São pessoas que Deus deu à igreja para ensinar a igreja. Então diga comigo: revelação. Diga iluminação. É isso que vai gerar em mim e você transformação. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão. Jesus foi um mestre que ensinou para transformar. Jesus foi o mestre que ensinou para transformar. Diz que uma igreja metodista foi pregar uma cruzada e começou a pregar. E naquela mediação ao ar livre, aonde estava se pregando, Deus abençoe, pastor Davi, sua vida e sua família, em nome de Jesus, seu ministério. A igreja metodista fez uma cruzada ao ar livre e começou a pregar. Naquela mediação do ar livre, na rua, ao céu aberto, tinha um buraco. Dentro do buraco morava uma pessoa chamada Rato. Ele vivia só dentro do buraco. As pessoas, para dar esmola a ele, colocava no pedaço de vara, enfiava lá dentro do buraco e dava para ele: rato, toma aí para você comer. Rato, toma isso. Ele era conhecido na região. E aí, o evangelho entrou. Entrou naquele buraco. Tocou rato. E ele se converteu.
Quando diz quem quer aceitar Jesus, ele veio e entregou a vida a Jesus. Discipularam ele, cortaram o cabelo dele, fez a barba dele, deu banho nele, embelezou ele, passou perfume nele. Ele só andava bonito pela igreja. No dia do batismo, o pastor falou assim: agora vamos chamar o nosso irmão Rato. Ele estava tão entertelado que quando levantou, uma irmã do outro lado levantou: Rato não, ele é um gato. Sabe por quê? Jesus transforma qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Como diz o reverendo Caio Fábio, Deus transforma bicho em gente. Antes de conhecer Jesus, eu andava no pecado, cego, nu, surdo, mudo espiritualmente, sem saber nada do mundo de Deus. Deus, por misericórdia, me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque Deus, no seu amor, transforma qualquer pessoa. Jesus, ele traz o ensinamento como mestre, tanto dando informação e nos elevando, dando-nos a informação e revelação, transformando o nosso ser. Segundo, conhecer o mestre eterno nos leva a conhecer nossa identidade, nos tirando da plateia e nos posicionando no palco da história. Olha o que a Bíblia diz. Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. Presta atenção aqui. A Bíblia diz que Jesus, quando deu a Pedro, o Pai conectado com Cristo, e dá a Pedro mais do que informação, dá a revelação de quem é Jesus. Quando ele tem a revelação de quem Jesus é, Jesus revela também quem ele era. Por quê? Quando a gente conhece Jesus, a gente passa a se conhecer. Porque é inevitável. Todo ser humano, rico, pobre, preto, branco, intelectual, não intelectual, catedrático, não catedrático, seja quem for, presbiteriano, batista, assembleano, seja quem for, todo ser humano que conhece Jesus, passa a conhecer Deus. E conhecendo Deus em Jesus, passa a conhecer a si próprio. Porque Jesus restaura a nossa identidade, quem somos. Nós carregamos 3 perguntas filosóficas. Quem sou eu? De onde vim? E para onde vou? Essas 3 perguntas, Jesus responde segundo as Escrituras. Romanos 8:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele nós viemos de Deus. Nós saímos do útero de Deus. Nós saímos do hálito de Deus. Deus nos criou do pó da terra e soprou o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Nós viemos dele. Quem sou eu? Nós somos a essência da criação de Deus. A coroa da criação. O pecado nos desvinculou de Deus, nos separou de Deus e nos tornou um potencial para o mal e para o bem. Mas em Jesus, nós somos salvos. E uma vez salvo por Jesus, nós encontramos Deus, encontrando Deus em Jesus, nós nos encontramos e passamos a saber quem somos. Em Jesus, nós somos filhos de Deus. Para onde vamos? Os céus é o nosso lar eterno. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é a resposta. Jesus é o mestre divino que precisamos conhecer. Agora, o que é que eu aprendo aqui? Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus também diz, tu és Pedro. O que é que eu aprendo? Primeiro, Jesus, ele dá 2 possibilidades para a gente da igreja viver. Uma possibilidade é contar a história. Outra possibilidade é fazer a história. Ou você vive para contar a história, ou você vive para fazer a história.
Geralmente no ensino, o cientista Augusto Cury diz algo interessante. O formato de ensino no mundo das escolas, no mundo escolar, parece que prepara as pessoas para contar a história. Quando, na verdade, Jesus, o Mestre, vem e nos ensina não apenas contar a história, ele nos ensina a fazer a história. Por que, George? Porque uma vez que Jesus entra dentro de você, ele te faz luz do mundo, ele te faz sal da terra, ele te faz uma pessoa com significado existencial, ele te faz alguém conectado com os céus para viver na terra com a influência do divino em sua vida. Eu quero lhe dizer, você que está aqui, você que é professora, que para mim é uma das vocações mais preciosas, mas eu quero dizer para você que é mãe, para você que é pai, para você que é filho, para você que é filha, para você que é ser humano, se você crê em Jesus, Jesus não quer apenas que você conte história, Jesus quer que você faça história. Hoje, e o que é que eu faço para não só contar história, mas fazer história? Deixa Jesus transformar a tua história. Quando Jesus transforma a nossa história, a gente tem como fluir na história, fazendo história. Eu sou de uma família pobre, eu sou pobre. Minha mãe foi a primeira a aceitar o evangelho, Dona Marilene. Para mim, a maior missionária que eu já tive, pastor Davi. Minha mãe era amorosa, minha mãe não teve faculdade, não teve escola, mas era uma mulher sábia. Minha mãe cuidava das plantas e me ensinou o valor de ecologia. Minha mãe cuidava dos filhos do meu pai e me ensinou o valor de amar a família. Minha mãe, ela tinha uma perspectiva de ser generoso com os vizinhos, me ensinando o valor sociológico de viver com equilíbrio, com bom senso, porque ela recebeu o evangelho. Mesmo não tendo cátedra, ela tinha sabedoria. O evangelho entrou pela minha mãe. E o evangelho chegou na minha irmã, chegou na minha vida, no meu irmão. E o meu sonho era ver meu pai convertido. Meu pai sempre foi um homem extraordinário. Sempre foi um homem extraordinário. Mas quando bebia, desandava tudo. Ficava agressivo com minha mãe, impedia minha mãe de ir para a igreja. Era uma luta. E eu comecei a orar. Eu lembro que um dia eu cheguei para a mãe e falei: mãe, o que a senhora quer de presente no Natal? Ela disse: o presente que eu quero você não pode me dar. Eu falei: qual? Queria que seu irmão se convertesse. Porque enquanto eu estava orando pelo meu pai, o meu irmão estava piorando de vida. Sabe aquele ditado? Às vezes, Deus para melhorar deixa piorar. Foi o que aconteceu com minha família. Para melhorar, Deus deixou piorar. Eu falei: mãe, aí meu pai, rapaz, seu pai para se converter é difícil. Fomos orando. Eu sempre acreditei, irmãos, que o mesmo Deus que opera na esperança, opera aqui. O mesmo Deus que opera na Assembleia de Deus, opera aqui. Eu sempre acreditei nisso. O mesmo Deus do pastor Jeremias, em Belo Horizonte, que para mim é um dos homens mais extraordinários do Brasil, é o mesmo Deus do pastor Davi, que opera aqui. Então eu chamei minha mãe e falei: mãe, bora fazer uma campanha dentro aqui de casa, eu e a senhora. Bora, eu lembro como hoje, eu falei: vamos dar um tema, Jesus é real e faz maravilha. Eu falei: vamos botar 7 dias, manhã, para a gente orar. Poderia ser 12, 10, 3, 4, mas vem na mente 7, bora. No 5º domingo, a gente se encontrava pela manhã, domingo de manhã a gente acordava, ou eu acordava ela, ela me acordava, eu e manhã, e ia orar junto, em prol da família. No 5º dia, meu irmão chegou no 5º domingo, depois do 5º domingo, meu irmão chegou com um CD de rock, quebrou tudo. E ele me chamou para conversar. Falei: ó, Deus está operando. Falei: bora para o shopping. Ele veio. E meu irmão me contou, ele teve a coragem de abrir o coração para mim e dizer, falou: George, minha vida está assim. O cara me deu um tiro, como daqui no violão. Ele daqui no violão. 3 tiros e não pegou. Eu falei: livramento da oração que a gente está reclamando a Deus. Falei: bora para a igreja hoje à noite? Ele: bora.
na noite, o pastor pregou uma palavra. Sabe aquela palavra que você fala assim, oxe, o pastor está pregando, parece que não tem nada conectado com nada. Sabe aquela mensagem que tem mensagem que você fala assim, nem pastor não está aqui para ouvir, não tem aquela mensagem? Mas tem mensagem que fala assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Foi nesse dia que o pastor falou, quem quer entregar a vida a Jesus? Meu irmão foi o primeiro a levantar a mão. Quando meu irmão se converteu, o meu pai, vendo o trabalho que ele estava dando, ele mudar de vida, meu pai se converteu também. Meu pai partiu para a eternidade, pastor Davi. Minha mãe partiu para a eternidade e partiu com Jesus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Jesus, esse ano, Ele quer avivar a igreja e as famílias da igreja, para cada família de cada cristão ter história, não apenas para contar, mas viver a história de Deus na nossa história. Nós precisamos, professora, com toda ternura e carinho, de professores que façam os alunos serem protagonistas da própria história, porque vocês são potencial para isso. Nós acreditamos no ensino, nós acreditamos na docência, nós acreditamos na inteligência, nós acreditamos na capacidade, na luz que vocês têm. Só para você ter ideia, um homem chamado Ben Kersh, quando criança, negro, nos Estados Unidos, tendo segregação e discriminação com quem era negro, ele na escola era tratado de forma discriminada. E ele começou a ter baixo rendimento. E ele, vivendo aquilo ali, aquela angústia, aquela coisa, de repente, a mãe, vendo as notas baixas, perguntou se ele estava tendo dificuldade. Os colegas dele chamavam ele de orelhudo, de burro. E aí, a mãe, que era analfabeta, teve a seguinte ideia: meu filho não vai ficar assim. Eu vou dar para ele livro para ler. Chamou ele e falou, você vai ler e você vai escrever o que você entendeu. Mesmo sem a mãe saber, não sabendo ler. E ele não sabia que a mãe não sabia. E a mãe disse, você vai escrever e vai dizer o que é que você entendeu. Ele começou a escrever, começou a ler e escrever. Cada vez que ele ia lendo, a mente dele foi abrindo. Sabe por quê? Quem lê tem o que falar, sabe comparar a opinião, pensa, cresce, progride, evolui. E na medida que ele foi lendo, foi uma evolução tão grande que na sala de aula, quem zombava dele, começou a pedir ajuda a ele. Naquela dinâmica, ele começou a ganhar prêmios na escola, decorações, condecorações. Sabe quem é ele hoje? Um dos maiores neocirurgião da atualidade, o doutor Ben Kersh, um americano. Se você quiser saber mais sobre ele, ou veja o filme Mãos Talentosas. Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão. Glória a Deus, eu também já. Extraordinário. Um médico brilhante. Quando teve o problema da crânios Paco, duas crianças siamesas que nasceu com um crânio colado uma na outra, ele foi, se não me engano, o primeiro da história a ter êxito, fazendo cirurgia, separando os dois crânios. Sabe por quê? Ele teve uma mãe que gerou nele alguém para fazer história. Gerou dentro dele um médico. Eu estou pregando aqui, eu estou vendo jovens aqui. Talvez dentro dessas jovens tenha um professor, uma professora, tenha uma psicóloga. Talvez dentro desses jovens tenha um professor, tenha um advogado, tenha um médico. Talvez dentro dessa jovem tenha uma enfermeira, uma pastora, uma missionária, eu não sei. Agora, quando Jesus chega na nossa vida, Ele não quer só que a gente conte história, Ele quer que a gente faça história, Ele quer que a gente saia do palco da existência e entre no palco Ele quer que a gente saia da plateia e entre no palco da existência, no palco da história, para fazer história. Eu profetizo, em nome de Jesus, que Deus vai cumprir na sua vida, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa.
Crê no Senhor Jesus e você vai ter história. Crê no Senhor Jesus e você vai ter vida. Crê no Senhor Jesus e você vai ter ânimo. Crê no Senhor Jesus e você vai ter ânimo, coragem, graça, misericórdia, bondade, amor, ternura. Último lugar, conhecer o Mestre eterno edifica a nossa vida na rocha para vivermos na sociedade líquida, na certeza da vitória em Cristo Jesus. Olha o que Jesus diz. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Olha o que Jesus diz. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Quando Jesus disse essa rocha, ele está se referindo a ele, porque Jesus é a rocha. Daniel diz, no livro do profeta Daniel, que ele é a rocha maior do que todos os reinos da terra. O próprio Jesus, em Mateus 7:24, disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele mesmo. Quando a gente conhece Jesus, conhece sua palavra, recebe os seus ensinos, crê, ouve, pratica, a gente se fundamenta nessa rocha. E na rocha que é Cristo, na sua palavra, na sua pessoa, a gente tem na palavra o princípio de Deus. Nós temos na pessoa de Jesus a pessoa de Deus. Tanto na pessoa de Deus, Jesus, como nos princípios de Deus, a palavra, a gente tem uma rocha, a gente está firme. E aí, firme na rocha, Jesus diz: as portas do inferno não vão prevalecer. O que é que eu aprendo? Eu aprendo que Jesus quer pessoas, cristãos, discípulos, professores, mestres, pastores, ovelhas edificados na rocha. Jesus quer edificar a tua vida na rocha. Jesus quer edificar a tua família na rocha. Jesus quer edificar a tua fé na rocha. Jesus quer edificar a tua esperança na rocha. Jesus quer edificar a sua existência na rocha. A sua fé, a minha fé, não deve estar em homens, pelo homem. A nossa fé deve estar acima de tudo no Deus eterno, no Senhor dos senhores, no Cristo eterno, no Mestre eterno. Esse Mestre, ele conhece os labirintos da minha alma e da sua alma. Esse Mestre conhece as demandas da minha vida e da tua vida. Esse Mestre conhece eu e você por dentro, como ninguém conhece. E nessa sociedade líquida, aonde um filósofo chamado Zingbauer, ele diz que nós estamos vivendo em uma sociedade líquida, ou seja, em uma sociedade de incertezas. Por quê? Porque os valores são relativismo, consumismo, materialismo, hedonismo e um bocado de ismo. E nesses valores, a sociedade não tem certezas, tem incertezas, ela é fluida. E sem a certeza, resta tudo que é relativo, aonde o povo entrou para o consumismo, para o hedonismo, para o secularismo. E aí nós entramos em uma dimensão onde cada um é dono do seu nariz. Por quê? Porque antes de entrarmos na pós-modernidade, sociedade líquida, nós tínhamos a sociedade moderna. Antes da sociedade moderna, nós tínhamos a sociedade pré-moderna. Na pré-moderna, Deus era o centro. Saiu a sociedade pré-moderna, veio a sociedade moderna. Aí o homem passou a ser o centro. Houve um movimento, a professora poderia dizer também muito bem aqui, chamado iluminismo, que era a crença de que o homem ia resolver o problema do homem pelo próprio homem. Só que o homem se decepcionou com o próprio homem. Aí veio a sociedade pós-moderna. Na pré-moderna, Deus era o centro. Na moderna, o homem era o centro. Na pós-moderna, cada um quer ser o centro. Cada um é dono do seu nariz. Por isso a gente vive, segundo Zingbauer, uma sociedade líquida. Uma sociedade de incertezas.
Mas eu estou aqui nessa noite para lhe dizer, a sociedade pode ter suas incertezas, mas nós, a igreja, temos a certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós temos certeza na palavra, que edificado na rocha, nós vamos ter vitória, nós vamos triunfar em Cristo Jesus. Nós teremos dias daqui para frente de tribulação, dificuldade, aperto, aflição, mas também vamos ter dias onde o Espírito Santo vai se manifestar em toda a carne, com bondade, com graça, com misericórdia, com salvação, com cura, com restauração, com avivamento, no poder do nome de Jesus. Se coloque em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Pensa um pouco. O Mestre, Jesus, quer dar para mim e você mais do que informação, quer dar revelação. O Mestre Jesus quer dar para mim e você o poder da revelação e quer nos dar iluminação para a gente voltar às Escrituras. É tempo de voltar às Escrituras, ler a Bíblia em casa, meditar em casa, buscar em casa, para quando você vir na igreja, você já está em chamas no nome de Jesus. É tempo da gente fazer as pazes com Deus, orar mais, meditar mais. É tempo da gente vir para a casa de Deus com fome de Deus, com desejo de aprender mais, de crescer mais, de se aprofundar mais, de valorizar mais a igreja, a família, os nossos pastores, os nossos líderes. Esse é o tempo que Deus reservou, preservou, guardou, para que eu e você possa, nesse tempo em que estamos vivos, não apenas contar história, mas fazer história. Deus quer agir na tua vida, Deus quer agir na minha vida, Deus quer agir na sua família, Deus quer agir na minha família, Deus quer salvar a minha família, Deus quer salvar a tua família, Deus quer fazer proezas em nossas casas. Deus quer tocar a tua igreja, a igreja dele, a igreja que pertence a ele. Deus quer abençoar os nossos pastores, Deus quer edificar os nossos pastores, Deus quer abençoar os presbíteros, Deus quer abençoar a liderança, diáconos, Deus quer abençoar os professores da escola da Bíblia, Deus quer abençoar os professores da escola, das faculdades, Deus quer fazer algo, como a gente está tendo notícia nos Estados Unidos, naquela faculdade onde o fluir da graça está acontecendo ali. Deus pode fazer isso no Brasil, Deus pode fazer isso na minha vida e na tua vida. Deus, Ele quer nos edificar na rocha, a rocha é Cristo. É tempo de conhecer mais Jesus, é tempo de buscar mais Jesus, em um tempo onde a Bíblia revela que o anticristo quer se manifestar. Nós precisamos conhecer mais a Cristo, porque conhecendo Cristo, jamais seremos enganados pelo anticristo. É Cristo a tua vitória, meu irmão. É Cristo a tua vitória, minha irmã. É Cristo a vitória da igreja. Vamos orar, pastor Davi, por favor. Ó Deus dos céus, por favor, em nome de Jesus, aplique essa palavra no nosso